Vamos ver aí o desafio de Pablo Marçal para Boulos e Nunes. Fala Brasil, fala São Paulo. Eu tenho um desafio aqui. O desafio é o seguinte: sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu quero saber se você concorda com isso e já está lançado, e a imprensa aí, se possível, avisa eles aí, manda mensagem para eles, aqui no meu canal mesmo. Eu chamo, sem gracinha, sem diferenciação, fazer perguntas contundentes, né? Falar aquilo que o povo quer falar e não aquilo que é combinado. Eu me proponho a fazer isso. Se você concorda, você vai escrever aqui, ó, chama. Aí eu vou, lanço o desafio e coloco o horário. Se um aparecer ou os dois aparecer, o pau vai quebrar. Vou falar como se fosse por você, ou melhor, vou falar por 1.719.024 pessoas, fechou? Tamo junto, escreve aí, chama, compartilha isso aí, vamos ver se esses dois caras aguentam o desafio aí comigo. É como o Marçal deixou bem claro aí, 1.700 e tantos votos. Traz 1.000 não, 1.700.000 e tantos votos. Fala Brasil, fala São Paulo. Eu tenho um desafio aqui. O desafio é o seguinte: sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu quero saber se você concorda com isso e já está lançado, e a imprensa aí, se possível, avisa eles aí, manda mensagem para eles, aqui no meu canal mesmo. Eu chamo, sem gracinha, sem diferenciação, fazer perguntas contundentes, né? Falar aquilo que o povo quer falar e não aquilo que é combinado. Eu me proponho a fazer isso. Se você concorda, você vai escrever aqui, ó, chama. Aí eu vou, lanço o desafio e coloco o horário. Se um aparecer ou os dois aparecer, o pau vai quebrar. Vou falar como se fosse por você, ou melhor, vou falar por 1.719.024 pessoas, fechou? Tamo junto, escreve aí, chama, compartilha isso aí, vamos ver se esses dois caras aguentam o desafio aí comigo. E o Boulos é capaz de aceitar. Respondendo aqui um desafio que eu recebi na internet. Oi. Vamos ver. Será que topa ou vai fugir? Para escutar o que o Marçal vai dizer, vai perguntar para ele responder. Porque se ele enrola o Nunes, ele enrola o Marçal. Que ele deve pensar, né? Se ele pensar, dando bom ou dando ruim, é como diz o ditado. É aquela máxima que diz o seguinte: fale bem, fale mal, mas fale de mim. Então o Boulos está nessa. E o Nunes quer que fale só bem. Eu respondi agora há pouco para a imprensa, não sei se vocês estavam acompanhando. Eu não vou apoiar Ricardo Nunes. Se você vê eu apoiando, é porque o milagre aconteceu. Qual o milagre? Malafaia vai ter que pedir desculpa, Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Eduardo Bolsonaro vai ter que pedir desculpa, Tarcísio, que para mim foi o pior de todos, sou o Tarcísio. Pior de todos. E o Ricardo Nunes vai ter que gravar vídeo na TV e no rádio desmentindo o que ele falou a meu respeito. Ele falou mentiras, que eu era de PCC, nem sei quem é esse povo. Vai ter que gravar. Caso esse milagre aconteça, que eu tenho certeza que o orgulho não vai deixar, aí eu tenho uma lista de propostas que ele é obrigado a seguir, como escola olímpica, educação financeira, empresarização, as coisas que eu quero que mude a mente das pessoas. Da minha parte, não tenho rancor e não estou fazendo pelo ego, eu estou fazendo pela honra. Tá? Então ele não vai onde ele vai ser criticado. Gozado, eu vi o Boulos na Jovem Pan outro dia. Deu uma treta com o Segré e tudo, mas foi na Jovem Pan, teve cara de pau de ir. Você vê que a Jovem Pan não é a Jovem Pan dos bons tempos, né? Por exemplo, queria ver o Boulos na Oeste. Candidatura do empresário e influenciador digital Pablo Marçal à Prefeitura de São Paulo foi oficializada pelo PRTB. Fabíola, primeiro é preciso analisar esse fenômeno, né? Estamos diante de um fenômeno eleitoral. 6 principais candidatos à Prefeitura de São Paulo desistiram de um debate.
E é por causa de Pablo Marçal? Um efeito Marçal, um fenômeno, visto que ele ficou 0, alguma coisa atrás do segundo colocado. Eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé e 2026 está logo ali. Ricardo Nunes com certeza não vai. Tanto é que ele botou o garoto de recados dele aqui, ó, o Melo Araújo, para dizer que não vai. Que essa frase aqui do Melo Araújo demonstra maior medo, tá morrendo de medo. Por quê? Porque eles sabem que aqui o Ricardo Nunes vai ser confrontado por 1.700.000 pessoas que não votaram nele. E ele tem medo disso. Pessoal, senador Cleitinho, que eu tenho um dever moral de poder me posicionar agora no segundo turno das eleições de São Paulo. Até porque, no primeiro turno, eu fui o primeiro político de direita aqui a apoiar o Pablo Marçal e pedir para toda a direita, não só de São Paulo, do Brasil, ficar do lado do Pablo Marçal. Infelizmente, o Pablo Marçal não foi para o segundo turno. Agora vocês têm isso aqui, ó, Nunes e Boulos. Um recado que eu dou para você aqui, você já viu quando você quer ir para o trabalho, você vai na força do ódio? Você já viu quando você quer ir para a academia, você vai na força do ódio? Então agora você tem que ir na força do ódio, votar no Nunes, porque ele é o menos pior. E eu vou explicar para vocês. No último dia de eleição, sabe quem estava lá pedindo voto para o Boulos? Fez caminhada com ele? O Lula. O Lula é Boulos. Sabe quem está apoiando o Nunes? É o Bolsonaro. Então a gente tem que ficar com o Nunes. E não adianta você falar que vai votar branco e nulo, porque tem uma parte da Bíblia que fala o seguinte: você é quente ou você é frio. Morno eu te vomito. Vocês viram o que aconteceu em 2022? Pela omissão de não ir votar? Não quer votar em ninguém, vou votar branco e nulo. Quem ganhou a eleição? O Lula. Vocês querem que aconteça isso também lá em São Paulo? Que o Boulos seja prefeito de São Paulo? Isso é uma vergonha. Então o que eu peço para vocês aqui é que vocês votem no Nunes. E o que tem que fazer com o Nunes? Você que votou nele no primeiro turno e colocou ele no primeiro turno, você tem a obrigação de orar e vigiar. O que é isso? Fiscalizar o Nunes. É a mesma coisa. Nós temos que fazer aqui agora, aqui também, você que é de direita, fiscalizar e cobrar do Nunes, para que ele governe para todos, mas que ele defenda as pautas da direita. Você tem a obrigação, Nunes, de fazer isso, porque todos os políticos de direita estão te apoiando. Então tenha no mínimo vergonha na cara e gratidão para toda a população de direita que está votando em você. Votou em primeiro turno e vai votar em segundo turno. Então, gente, o que tem que fazer com o Nunes é fiscalizar ele, para que ele tenha vergonha na cara e represente, governe para todos, mas respeite todas as pautas de direita. E eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte, para você, Pablo Marçal, tudo que você fizer agora, você tem meu apoio. 2026 está logo ali, conta comigo para tudo. Eu quero falar para você agora, quem que nunca errou? Aquele que não errou, que atira a primeira pedra. Sabe por que eu estou falando isso? Todos os líderes, antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo, erraram. O único que não errou foi Jesus Cristo, que morreu crucificado ainda. Todos os reis, rei Davi errou, né? Todos os presidentes erraram. Sabe por que eu estou falando isso? Porque ninguém é perfeito. Mas você, Pablo, tem muito mais virtude do que defeito. Você acertou muito mais do que errou. Por isso que eu vou continuar com você e te apoiando. E 2026 está logo ali, você conta com total apoio meu para que possa aparecer mais Pablos Marçais no Brasil, Nicolas, né? Bolsonaros. É isso que a gente tem que fazer. A direita tem que estar unida e não se dividir. Então contem sempre comigo, viu? Tamo junto. Ele quer falar para quem já votou nele, para um ou outro ali que está indeciso, mas que está naquela turma que não votou no Marçal. Quem mais vota na esquerda é a pobreza, certo? Então, se a pobreza que vota na esquerda, qual que é o interesse da esquerda de acabar com a pobreza? É um sequestro emocional. Eles não podem acabar com a miséria do povo, senão acabou o curral eleitoral. Então, eles não têm interesse. Como alimentar a pobreza? Dando esperança e não dando resultado. Tem uma coisa no português que você está aprendendo, já ouviu falar em gerúndio? Já. ING, fazer é o verbo, né? Aí fazendo é gerúndio. Então, qual o segredo deles? Eles vão fazer uma obra, leva 14 anos a obra, que em 6 meses dá para fazer. Que eles contam para os pobres só através da esperança. Estamos fazendo. As pessoas acreditam até por 30 anos numa mesma obra que não acaba. Qual o segredo? Manter emocionalmente dependente todo mundo. Ele falou que ele não precisa do Marçal. Então por que ele ia nisso aí? Mesmo que ele esteja tentando converter os votos do Marçal, ele não vai se prestar a responder às dúvidas do público do Marçal. Que o público do Marçal está com o Marçal. O que o Marçal perguntar é o que eles querem perguntar. Ele mesmo já deu a letra aí.
E o Pablo, inclusive, compreendeu isso, ficou super em paz com relação a isso, de posicionamentos anteriores. E a gente precisa, e o brasileiro, obviamente, na euforia de encontrar alguém com um discurso que nos comove. O Pablo é um excelente comunicador, uma pessoa que fala e bate na esquerda de uma forma que talvez tem muito tempo que a gente não vê um candidato batendo. Isso gera ânimo, isso gera empolgação, e as pessoas precisam compreender que cada um tem uma posição, né? A minha posição é uma. E o Nunes com certeza não vai. Me arrisco em dizer que o Boulos vai e o Nunes não vai. Respondendo aqui um desafio que eu recebi na internet. Oi. Vamos ver. Será que topa ou vai fugir? Moeu agora pro Ricardo. Ricardo Nunes, como vocês puderam ver aqui, ele simplesmente ignorou essa postagem do Marçal. Num país em que até o ex-presidente da República está inelegível por criticar o processo eleitoral numa reunião com embaixadores, tudo é possível. Então, olá Basílio, olá doutor Zé Eduardo, saudações à nossa audiência. Depois de ter as suas redes sociais censuradas às vésperas da eleição, Pablo Marçal pode sim ter seus direitos políticos suspensos por 8 anos. O que será que ele fez para merecer uma sanção tão drástica? Será que o Marçal agrediu fisicamente algum adversário político? Não. Na verdade, ele foi vítima de uma agressão televisionada ao vivo, né, que não rendeu sequer uma medida protetiva contra o candidato agressor. Será que o Marçal desviou verbas do fundão eleitoral? Não. Entre os seus concorrentes à Prefeitura de São Paulo, o Marçal foi o único que não usou dinheiro público na sua campanha. Enquanto isso, para ficar um exemplo, o candidato da extrema esquerda, Guilherme Boulos, recebeu aqui do PT e do PSOL mais de 64 milhões de reais de verba pública. Será que Marçal utilizou seu tempo de rádio e TV para detratar os seus opositores? Também não, porque ele não tinha tempo de rádio e de TV. Mas os seus adversários gastaram milhões e milhões de reais em propagandas que o associavam ao crime organizado. Ou será que o Marçal, então, foi flagrado aí em escândalos de corrupção ou de desvio de verba pública? Também não, até porque o Marçal nunca ocupou cargo público, ao contrário dos seus principais concorrentes. E, na verdade, até condenados por corrupção em primeira instância podem participar das eleições aqui no Brasil. Então, o que será que o Pablo Marçal fez que é mais grave que agredir fisicamente um adversário político, que usar dinheiro público para ofender outro candidato ou receber uma sentença condenatória por corrupção? Sexta-feira, dia 4 de outubro, Pablo Marçal incorreu no crime mais grave da nossa República. Pela primeira vez, ele criticou publicamente Alexandre de Moraes. A reportagem é da Folha de São Paulo. Marçal acena bolsonaristas e há 2 dias da eleição defende impeachment de Moraes. Influenciador exalta Bolsonaro e diz que havia poupado o ministro do STF para não ter candidatura barrada. Olha como funciona aqui a censura velada. No mesmo dia, o Pablo Marçal publicou nas suas redes aquele suposto laudo médico que comprovaria alegações anteriores sobre consumo abusivo de drogas por Guilherme Boulos, como bem trouxe aqui o Dr. Zé Eduardo. Ocorre que esse laudo apresenta fortes indícios de fraude, né? E em poucas horas a postagem foi removida das redes e totalmente descredibilizada pela imprensa. Então, na prática, não houve um prejuízo eleitoral à candidatura do Guilherme Boulos. O que seria normal, considerando os precedentes da Justiça Eleitoral? Bom, que a postagem fosse removida e que fosse garantido ao ofendido um direito de resposta no mesmo meio utilizado para ofendê-lo. Notícia publicada no site oficial do TRE. TRE-SP, por decisão unânime, concede direito de resposta a Pablo Marçal no Instagram de Tabata Amaral. Segundo o relator, a crítica ultrapassou a liberdade de expressão por afirmar que o candidato praticou condutas criminosas que são sabidamente inverídicas, uma vez que não encontram respaldo em condenação judicial transitada em julgado. Pessoal, o que será que é mais grave? Acusar alguém de ter praticado crimes ou acusar alguém de ter maus hábitos? Já que usar drogas por si só não é um crime, né? É só comprar, aportar, fornecer e por aí vai. Então, escancarando o duplo padrão da Justiça Eleitoral, que poupou as redes sociais da candidata de esquerda, o Pablo Marçal teve todas as suas contas, todos os seus perfis censurados no dia mais importante da corrida eleitoral.
E para completar, no dia seguinte, a sua crítica a Alexandre de Moraes, o Marçal já foi intimado pelo próprio ministro a prestar esclarecimentos sobre o uso da plataforma X, antigo Twitter. De acordo com o ministro, o uso da rede seria feito de forma indevida, com finalidade de propagar desinformação em relação às eleições de 2024, com um discurso de ódio e antidemocrático. Olha, Basília, se difamar adversário político for motivo para inelegibilidade, o melhor é cancelar as eleições e correr atrás de novos candidatos. Eleição em São Paulo. Nunes tem 51%, Boulos tem 39%. O Boulos subiu, hein? O Boulos já virou voto, cresceu. Essa pesquisa do Nunes que ele tá com medo, tô preocupado. Por quê? Meu Deus, Paraná e São Paulo. Eu lembro que essa pesquisa estava 52-37, já está 51-39. A margem do Boulos já aumentou mais do que a inclusive mais do que a do próprio Nunes caiu, ou seja, o Boulos está crescendo. Respondendo aqui um desafio que eu recebi na internet. Oi? Vamos ver. Será que topa ou vai fugir? Provavelmente tem gente indecisa que está resolvendo votar no Boulos. Possivelmente até gente que uns que votariam no Marçal aí, putos, que estão votando no Boulos. Pablo Marçal, candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, sabe aquele laudo que foi apresentado há 2 dias do primeiro turno das eleições? Pois bem, inclusive, a Justiça negou o pedido de inelegibilidade de Pablo Marçal, por conta daquele laudo que foi apresentado há 2 dias do segundo turno, associando o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. A decisão considerou que essa ação popular não é instrumento adequado para pedir a inelegibilidade. Então, Justiça negando o pedido de inelegibilidade de Pablo Marçal. O Ricardo Nunes se acovarda mais uma vez e não vai para o desafio do Marçal. Queria muito saber a sua análise. O que o senhor achou dessa pesquisa Quest divulgada nesse final de semana, que trouxe muita empolgação aí para Pablo Marçal, que já se lançou para 2026, ele aparecendo à frente de Tarcísio. Qual é a sua análise? A pesquisa é desonesta, e eu digo por quê. Ela foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro, onde o Pablo Marçal tinha toda a atenção, certo, da campanha de São Paulo. Outra, uma pesquisa honesta tem que fazer em 2 aspectos. Primeiro, um com o nome de Bolsonaro e outro sem o nome de Bolsonaro. Por que você está falando isso? Porque quem vai determinar, de fato, a inegibilidade de Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. O TSE deu, mas o processo está na mão de Fux, que vai para o plenário. Então, como é que se faz uma pesquisa de presidente da República, onde, no meio de uma campanha acirrada, onde o cara está em evidência, porque pode ver lá, a pesquisa foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro, uma semana antes. Eu quero ver agora, depois da farsa do documento contra Boulos, depois que ele disse a metade do meu eleitorado vai votar em Boulos. Eu queria ver agora essa pesquisa. E gostaria de ver também na pesquisa, para ela ser honesta, aqui está Bolsonaro, como sempre fez. Como em julho, agora fazer o quê, né? Eu já sabia. Não se cansem de dar recados para o Malafaia, porque hoje atacou o Bolsonaro, como dizia Olavo de Carvalho. Silas Malafaia nunca foi amigo de Bolsonaro, ele é um aproveitador de última hora. Vou refrescar a cabeça de vocês. 2018, ele era pró-Alckmin. Quando ele viu que o povo queria o Bolsonaro, ele pulou fora do Alckmin e foi atrás de Bolsonaro. Agora ele acaba de decretar que tá pulando fora do barco do Bolsonaro, porque ele sabe do mandado de prisão que tem pro Bolsonaro, tá? Pra vocês saberem, o Procurador-Geral da República tem um mandado de prisão contra o Bolsonaro e ele já sabe. E aí vai acontecer o pior depois das eleições com o capitão. Vamos ver. Respondendo aqui um desafio que eu recebi na internet. Ah, uma ação. Aqui, ó. Oi? Vamos ver. Será que topa ou vai fugir? Respondendo aqui. Vamos ver, vou ler isso aqui porque eu falei foi rápido. Vamos lá. Pablo Marçal por SP
topa, eu vou fazer uma sabatina com os 2 candidatos a prefeito de São Paulo. Guilherme Boulos, oficial, falou o seguinte: eu topo, nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o prefeito Ricardo Nunes topa ou vai fugir? Se o Ricardo Nunes não ir, vai ser um fujão covarde. Mas isso aí a gente já sabe que ele é, né? A gente sabe que ele já tá fugindo dos debates tudo aí, das sabatinas tudo. E é claro que ele não vai. Fujão do Ricardo Nunes não vai. Fala Brasil, fala São Paulo. Sexta-feira, meio-dia, vai rolar entrevista aí de emprego. 1.719.024 pessoas querem saber dos 2 candidatos aí à Prefeitura de São Paulo. Vou conduzir com muito respeito. Pra quem não sabe, antes de candidatar eu era entrevistador, tem o Marçal Talks. Eu vou fazer com muito respeito, então mandei mensagem pro Nunes no WhatsApp. Nunca troquei ideia com o Boulos, mas a equipe, ele já respondeu pelo Instagram que vai. Espero que o Ricardo vá. Vai ser com muito respeito, não vou focar em passado. Vou fazer perguntas técnicas, que é o que o povo quer saber. Fechou? Te vejo meio-dia, então, Ricardo e Guilherme. E vamos ver quem vai levar essa eleição aí no domingo. Fechou? Direto de Roma aí, correspondente do Brasil, Pablo Marçal. Bora. Marca aí. Você que tá torcendo pro Nunes, você que tá torcendo pro Guilherme. Coloca aí. Valeu. E você, o que você acha que vai acontecer? Será que essa sabatina com o Boulos, porque não vai ter Nunes, né? O Nunes já disse aí que vai fugir mesmo e não vai para a sabatina. Que prefeito é esse que tem medo de uma sabatina? Pelo menos a coisa a gente tem que admitir, o Boulos não é medroso. O Boulos não é medroso. O Ricardo Nunes, gente, ele é arrogante, tá contando vitória aqui antes do tempo. É um arrogante. Impressionante. Sempre conversa com... É impressionante. Ricardo Nunes, uma arrogância. Gente, ele é muito arrogante. Impressionante. Então, essa coisa, eu quero ver esse debate, Santeiro. Coloque sua opinião aqui, se gostou do vídeo, se inscreva e deixa aí o seu like. Próximo vídeo já tá aparecendo aqui para você clicar e continuar aqui no canal. É treta, é somente a minha opinião.